paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Zacarias capítulo 9. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdode, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Deus está falando de castigo sobre diversos povos. Assim como Deus tem os olhos sobre os filhos dele, também ele tem os olhos sobre aqueles que não são filhos. Já fiz uma pequena referência, uma pequena ilustração sobre os filhos de Deus. O primeiro, Adão, o filho criado, depois Jesus, o filho gerado, depois Israel, o filho escolhido, e a igreja, o filho adotado. Nós vamos ver lá em Hebreus que anjos não são filhos de Deus. Mesmo assim, você sendo filho de Deus, ou você não fazendo parte, Deus está com os olhos sobre tudo e todos, e o julgamento dele é justo. E ele fala: farei assim porque fizeram assim, e farei assado porque fizeram assado. Deus é justo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é aclamado com ramos. Profecia dita, profecia lá cumprida. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Também, quando nós começamos a divulgar o Evangelho, aqui, ali, indo para lá e para cá, o domínio do Senhor é de mar a mar. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cavalos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará
como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Promessa de Deus, restauração, cuidado, zelo para com o povo. Deus, ele é bondoso, Deus é misericordioso. E aqui ele está falando de honra. O vinho representa a saúde, representa o vigor. Então ele dará vigor para as moças, para que elas possam se casar, ter seus filhos. E os jovens também serão honrados, serão colocados em posição de honra, de destaque. Tudo isso porque obedece a Deus, faz a vontade de Deus e Deus se agrada. Capítulo 10. Pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então sairá derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. O Senhor falando de Jesus: fortalecerei no seu nome, no meu filho, e eles andarão comigo, diz o Senhor. Uma referência muito forte a Jesus, porque Deus está falando: vou abençoar, eu vou trazer para junto de mim. Através de quem? Através de Jesus.